Ele só queria alguém que acalmasse o choro da filha pequena. Mas ao comprar uma jovem escrava para cuidar da menina, o Duque Rodrigo jamais imaginaria que estava trazendo para dentro de sua casa o maior segredo de sua vida e também o seu maior amor. No coração do Brasil Império, quando mulheres de pele mais escura eram tratadas como bens e não como pessoas, Isadora carregava algo que ninguém via à primeira vista: uma mente brilhante, uma história de dor e uma alma indomável. O que começou como um simples acordo doméstico se transformaria em um escândalo, que abalaria a aristocracia paulista e revelaria que o amor verdadeiro pode florescer mesmo nos tempos mais sombrios. Prepare-se para mergulhar em uma história de coragem, segredos e escolhas que mudam destinos. Porque quando o amor desafia as leis da época, o impossível se torna inevitável. Brasil, setembro de 1845. O Império vive seus anos de ouro, mas por trás dos casarões e títulos se esconde um mundo de tragédias silenciosas. Em uma manhã abafada, enquanto a cidade de São Paulo ainda acordava sob névoas de orvalho e barulhos de carroças, o Duque Rodrigo de Albuquerque e Melo descia de sua carruagem com passos hesitantes e olhos profundamente cansados. Aos 32 anos, viúvo há 3 meses, carregava no corpo a elegância exigida pela nobreza, mas no coração um luto que o corroía por dentro. Sua esposa, Carolina, havia morrido ao dar à luz o segundo filho, que tampouco sobreviveu. Desde então, Clara, a filha primogênita do casal, com apenas 2 anos de idade, não comia direito, chorava noite após noite, e havia dispensado 3 amas com seu comportamento desconsolado. Rodrigo, orgulhoso e solitário, se via diante de uma situação que nem o dinheiro nem os títulos podiam resolver. Pela primeira vez, ele próprio viera ao mercado de escravos, guiado mais pelo desespero do que pela razão. O mercado fervilhava de vozes, gritos e negociações. Homens bem vestidos escolhiam corpos como se escolhessem móveis. Era uma cena comum, mas brutal. Rodrigo caminhava entre as fileiras com olhos vazios, até ser abordado por Benedito Silva, um comerciante suado e sorridente, que lhe prometeu a ama perfeita. Ao ser conduzido até uma área reservada, Rodrigo avistou um grupo de mulheres sentadas em bancos de madeira. Entre elas, uma figura chamou sua atenção imediatamente: Isadora. Ela não mantinha os olhos baixos, como as demais. Seu olhar era direto, inteligente, quase desafiador. Tinha pele morena clara como café com leite, cabelos negros e ondulados presos em uma trança simples, olhos castanhos profundos e serenos. Suas mãos não estavam calejadas e seu corpo esguio e ereto denunciava uma postura aprendida em algum lugar muito diferente das senzalas. Ao se aproximar, Rodrigo foi surpreendido pelo modo como ela o olhou. Não havia súplica nem medo, mas uma estranha tranquilidade. Quando perguntou se tinha experiência com crianças, ela respondeu com firmeza e empatia, mencionando sua familiaridade com crianças difíceis e enlutadas. O comerciante pediu um valor alto: 800 mil réis. Rodrigo pagou sem negociar. Na carruagem de volta à mansão no bairro de Santa Efigênia, o silêncio entre os dois era mais denso do que o barulho das rodas nas pedras. Isadora observava tudo com olhos atentos, mas sem deslumbramento. Quando Rodrigo explicou que Clara havia perdido a mãe, ela não respondeu com servidão, mas com percepção. Crianças sentem quando os adultos ao redor estão tristes, disse ela com voz calma. Ele não respondeu, mas suas mãos tremiam levemente ao segurar a bengala. Na chegada à casa, a governanta Esperança recebeu Isadora com frieza e protocolaridade. O quarto destinado a ela era simples, mas limpo. Uma cama de madeira, uma mesa pequena, uma janela com vista para o jardim interno. Isadora apenas assentiu, absorvendo os detalhes. No fim da tarde, quando finalmente trouxe Clara para conhecê-la, Rodrigo observou escondido do corredor. A menina pequena, magra, de cabelos louros cacheados e olhos azuis apagados pela tristeza,
Se escondeu nas saias da governanta ao ver a nova ama. Mas Isadora ajoelhou-se lentamente e falou com doçura. Quando Clara começou a chorar, mencionando a palavra mamãe, Isadora fez algo inesperado. Cantou uma canção de ninar africana, numa língua suave e misteriosa. Aos poucos, Clara parou de chorar. Aproximou-se, hipnotizada. Rodrigo, do outro lado da porta, mal conseguia acreditar no que via. Era a primeira vez que sua filha aceitava a presença de alguém desde a morte da esposa. Naquela noite, enquanto caminhava sozinho pelo jardim, Rodrigo revivia mentalmente cada detalhe do olhar de Isadora, da sua fala medida, da calma com que lidava com a dor da menina. Havia algo de errado com aquela mulher, ou talvez algo certo demais. Uma mulher escravizada não deveria saber cantar com tamanha ternura, nem entender tanto sobre luto, nem falar como falava. A dúvida se plantava, ainda discreta, mas começava a germinar. Enquanto isso, no quarto de Clara, Isadora se sentava ao lado da cama com a criança adormecida em seu colo. Seus olhos miravam o escuro da janela e seu pensamento ia longe. Talvez em Minas Gerais, talvez em tempos passados, quando ainda se chamava de Livre. Essa era a primeira noite, o início de tudo. Um duque, uma menina ferida e uma mulher que escondia mais do que deixava aparecer. Na superfície, apenas mais uma ama de leite comprada no mercado. No fundo, uma força silenciosa prestes a reescrever destinos. Os dias seguintes foram silenciosos, como se a casa, tão acostumada ao luto, não soubesse ainda lidar com a presença de algo novo, ou de alguém novo. Mas pouco a pouco, Clara, que até então se arrastava como um espectro infantil entre os corredores, passou a sorrir. No jardim, as risadas da menina voltaram a ecoar. Ao amanhecer, passou a procurar por Isadora ao invés de chorar pela ausência da mãe. Era como se, pela primeira vez desde a morte de Carolina, o tempo tivesse parado de doer. Isadora não forçava nada. Seus gestos eram suaves, seus olhos atentos a cada reação da criança. Costurava bonecas de pano com retalhos antigos, criava jogos com pedras do jardim e, acima de tudo, escutava. Clara não falava muito, mas quando o fazia, Isadora a ouvia como se escutasse um discurso real. A criança sentia isso e devolvia em confiança o que recebia em cuidado. Rodrigo observava tudo à distância. A cada dia, notava que a nova ama não era como as anteriores. Ela não apenas entretinha Clara, ela a lia, compreendia sua dor, antecipava suas necessidades e, com uma paciência que não parecia treinada, mas natural, resgatava a vida de uma menina que começava a definhar. Mas havia algo mais. Isadora era disciplinada, obediente aos olhos dos criados, mas havia uma firmeza sutil em sua postura. Não era altiva, mas tampouco submissa. Ela se movia como alguém que conhecia o próprio valor. Seu português era impecável, sem regionalismos ou erros. Ela se expressava com clareza, e suas mãos, aquelas mãos, continuavam sem nenhum sinal de trabalho forçado. Era tudo uma contradição que Rodrigo ainda não sabia como decifrar. Uma tarde, ao passar pela sala de costura, Rodrigo viu Clara sentada no colo de Isadora, desenhando letras em um papel grosso. A menina balbuciava sons enquanto Isadora apontava com o dedo cada forma escrita. Rodrigo parou, apenas por um instante. O que havia visto parecia inocente demais para ser perigoso. Mas ainda assim, ensinar uma criança a ler, uma criança tão pequena, e sendo Isadora quem era. No Império, era proibido ensinar escravos a ler ou escrever. Leis e costumes tornavam isso um crime, um risco, uma ameaça à ordem social. O conhecimento era visto como um privilégio, não como um direito. Rodrigo sabia disso, e por isso, aquela imagem, por mais doce que parecesse, acendeu uma fagulha de inquietação. Naquela mesma noite, decidiu procurar por pistas. Chamou a governanta. Perguntou discretamente sobre o comportamento da ama. Esperança respondeu com frieza que Isadora era eficiente, mas diferente. Rodrigo sondou o passado da jovem. Benedito, o comerciante que a vendera,
Dizia tê-la adquirido de uma fazenda mineira, onde cuidava dos filhos do patrão. Isso explicaria sua experiência, mas não sua erudição. Foi quando, certo dia, Clara correu até o pai com um papel amassado nas mãos. Era uma folha de anotações rabiscadas, com frases inteiras escritas em letras grandes. Clara sorria com orgulho. Papai, olha, eu li isso hoje. Rodrigo segurou o papel e sentiu um arrepio. As frases estavam bem estruturadas. Pequenos trechos de histórias infantis, palavras como liberdade, coração, esperança. Aquilo não podia ser obra apenas de uma criança. Isadora estava ensinando sua filha, e fazia isso com maestria. A inquietação crescia. Rodrigo não sabia o que o perturbava mais: a violação da lei ou a evidência de que Isadora dominava habilidades que não deveriam lhe pertencer. Quem era ela realmente? Ainda assim, havia algo inegável. A menina estava melhor. A casa estava melhor. Rodrigo estava melhor. Isadora não apenas cuidava de Clara, ela restaurava a alma da casa. E Rodrigo, contra a própria vontade, começava a reparar nela com outros olhos. Não apenas como uma empregada exemplar, mas como mulher. Havia nela uma beleza discreta, sem adornos, um porte que desafiava sua condição, uma coragem silenciosa que, cada dia mais, o atraía sem que ele conseguisse evitar. À noite, em sua biblioteca, ele se pegava relendo trechos de cartas e livros, como se tentasse reencontrar nas palavras escritas a mesma profundidade que via nos olhos da jovem. Começava a sentir algo que até pouco tempo atrás teria considerado impensável: admiração. Isadora, por sua vez, se mantinha discreta, mas observadora. Percebia os olhares prolongados de Rodrigo. Notava os silêncios carregados de perguntas, mas não demonstrava inquietação. Sabia o risco que corria. Sabia também que esconder seu passado era uma questão de sobrevivência. O que nem ela imaginava era que Rodrigo, aos poucos, começava a juntar as peças, e que o segredo que ela guardava, aquele que poderia libertá-la ou destruí-la, estava cada vez mais perto de ser descoberto. Neste momento da história, fica claro que as aparências não sustentam mais as estruturas do silêncio. O Duque, outrora resignado ao luto, começa a despertar não apenas para a luz do afeto, mas também para a inquietação do mistério. E Isadora, que deveria ser apenas uma sombra funcional da casa, torna-se o centro de um redemoinho emocional que colocará em xeque não só os costumes do império, mas o próprio destino da família. Se você está sentindo seu coração acelerar com essa história, deixe seu like, se inscreva no canal e comente o que mais te surpreendeu até aqui. Sua participação é muito importante para continuarmos trazendo histórias apaixonantes como essa. Naquela noite, o silêncio da casa parecia mais espesso que o normal. Rodrigo, mergulhado em papéis na biblioteca, tentava ignorar o incômodo que crescia em seu peito desde o episódio do bilhete. Era mais do que curiosidade. Era inquietação. Era um pressentimento incômodo, como se estivesse prestes a descobrir algo que mudaria tudo. Quando o relógio marcou 11 da noite, Rodrigo resolveu caminhar até o quarto de Clara. Não que esperasse algo incomum, mas um impulso o moveu. O corredor estava escuro, mas a porta entreaberta deixava escapar uma luz tênue de lamparina. Ele se aproximou em silêncio. Foi então que ouviu a voz suave de Isadora. Não era uma canção ou história infantil. Era algo diferente. Clara repetia sílabas, tentava formar palavras. Estava sendo guiada com paciência e ternura por alguém que compreendia, que sabia ensinar. E ali, sentado na penumbra, Rodrigo viu com clareza o que não queria aceitar. Isadora estava alfabetizando sua filha. O choque inicial foi substituído por fascínio. Era impossível ignorar o domínio com que Isadora conduzia o aprendizado. Cada gesto era de uma professora, não de uma cuidadora improvisada, mas de alguém com formação, com base, com propósito. Rodrigo recuou silenciosamente, retornando à biblioteca com a mente em ebulição. A lembrança das mãos delicadas, da fala articulada, da postura firme, tudo ganhava agora um novo significado.
Aquela mulher não era quem diziam que era. E se não era uma simples escrava, então quem era? Na manhã seguinte, sem perder tempo, Rodrigo convocou Isadora para uma conversa. A chamou à biblioteca, onde os tetos altos e as estantes forradas de livros tornavam o ambiente ainda mais imponente. Ela entrou com a calma de sempre, mas bastou ver a seriedade em seu rosto para saber que algo mudara. Ele não começou com acusações. Começou com uma pergunta. Onde você aprendeu a ler? O silêncio caiu entre os dois como uma tempestade prestes a explodir. Isadora hesitou. Seus olhos, pela primeira vez, pareceram perder firmeza. Ela sabia que havia sido vista. Sabia que a mentira se tornara insustentável. Quando respondeu, sua voz foi baixa, mas clara. Disse que havia sido ensinada por uma antiga senhora, que aprendera escondido, que sabia que era proibido, mas que o fizera por amor ao saber. Rodrigo escutava, mas sentia que havia mais. Aquela explicação, embora possível, ainda não justificava o domínio que ela demonstrava. Aquela mulher sabia mais do que dizia. Pressionado por um turbilhão interno de sentimentos, admiração, desconfiança, fascínio e indignação, Rodrigo decidiu perguntar o que até então guardava apenas no pensamento. Você nasceu escrava? A pergunta ficou suspensa no ar como uma sentença. Isadora empalideceu, respirou fundo e finalmente, com os olhos marejados, respondeu: não. E ali, naquele instante, tudo mudou. O que se seguiu foi uma confissão dolorosa e corajosa. Isadora não era propriedade de ninguém. Nascera livre, filha de um comerciante português e de uma mulher negra livre em Minas Gerais. Havia sido educada, registrada como cidadã, criada com livros e princípios. Mas, após a morte do pai, criminosos a sequestraram e a venderam como escrava, destruindo documentos, inventando dívidas e apagando sua identidade. Rodrigo ficou em choque. Aquela mulher que ele havia comprado com um recibo em mãos era, na verdade, uma vítima de um crime cruel. Uma mulher com história, com dignidade, reduzida à condição de mercadoria por ganância e silêncio. O que mais o devastava, porém, era perceber o quanto ela suportara calada. Por medo, por impossibilidade de provar a verdade, por saber que, naquele mundo, a palavra de uma mulher negra, mesmo livre, não valia mais que o selo de um papel forjado. Rodrigo não sabia o que dizer. Sentia-se culpado, enganado, mas também movido por algo novo, o desejo de justiça. Pela primeira vez em muito tempo, seu título, sua influência, sua posição social pareciam ter um propósito legítimo. Ele não comprara uma escrava. Havia sido enganado, sim, mas agora estava diante de uma verdade maior que qualquer recibo. Isadora era livre e precisava ser tratada como tal. Ela, por sua vez, mantinha-se serena. Contou tudo: as tentativas de fuga, as punições, a humilhação e o medo constante de que ninguém jamais acreditasse nela. Falou de sua família, do que perdera e do que aprendera a esconder para sobreviver. Rodrigo sentiu-se pequeno diante dela. Aquela mulher que até então julgava frágil, revelava uma força rara, uma alma moldada pela dor, mas não corrompida por ela. E em seu olhar ainda havia algo que o comovia profundamente: esperança. Isadora, mesmo sem documentos, ainda acreditava na justiça. E foi naquele instante que Rodrigo decidiu que usaria todos os meios possíveis para restaurar sua liberdade. Não como um favor, mas como uma reparação, como um princípio, como uma redenção. O conflito agora estava claro. Rodrigo precisava enfrentar não apenas os comerciantes corruptos, mas a própria sociedade que via os escravos como bens e não como seres humanos. A decisão de ajudar Isadora traria consequências. Repercutiria em seus negócios, em sua reputação, em sua relação com outros nobres. Mas também era a única escolha que sua consciência podia aceitar. E o que ainda não sabia era que, ao fazer isso, não estava apenas salvando Isadora, estava se salvando também. Nos dias que se seguiram à revelação de Isadora, Rodrigo mergulhou em uma inquietação sem precedentes. Sua casa parecia a mesma. Seus compromissos na Câmara e com os negócios da família continuavam.
Mas algo havia mudado. A presença de Isadora, antes tão discreta e contida, agora carregava o peso de uma verdade silenciada. E Rodrigo, pela primeira vez, sentia-se responsável por restaurar algo maior do que o nome de sua família: a justiça. Ele não podia mais suportar a ideia de que uma mulher como Isadora, com sua lucidez e dignidade, estivesse presa a uma mentira imposta por criminosos. Rodrigo, um homem habituado à ordem das instituições e ao poder das leis, ainda que falhas, sabia que apenas a verdade bem documentada poderia romper as correntes que a prendiam. Determinou-se, então, a investigar cada detalhe do passado de Isadora. Ordenou que um de seus funcionários mais confiáveis, o velho João Camargo, homem leal e de fala discreta, viajasse a Minas Gerais em busca de registros da chamada Fazenda dos Cristais, citada por Isadora. Queria certidões, relatos, vestígios, tudo o que pudesse provar que ela dizia a verdade. Rodrigo não poderia confiar apenas na palavra de uma mulher, não por falta de fé, mas porque o sistema exigia provas, papéis, selos, registros que pudessem vencer o preconceito. Enquanto aguardava notícias, Rodrigo não revelou a ninguém, nem mesmo à governanta Esperança, o verdadeiro motivo da investigação. Mas sua relação com Isadora começou a mudar. Já não a via como uma funcionária, muito menos como uma antiga posse. Começou a tratá-la com o respeito de alguém que compreende a profundidade do outro. Passou a ouvi-la com atenção, a dividir com ela pensamentos sobre educação, filosofia e até política. Isadora, por sua vez, mantinha a elegância silenciosa de sempre. Cuidava de Clara com a mesma dedicação, agora ainda mais evidente. A menina, antes arredia e triste, havia se tornado mais falante, mais risonha. Suas palavras agora vinham com clareza, fruto dos ensinamentos de Isadora, que continuava com as aulas discretas de leitura. Em certo fim de tarde, sentados no jardim, Rodrigo e Isadora observavam Clara correr entre as laranjeiras. Foi nesse instante que ele percebeu algo sutil, porém imenso. Sentia falta de Isadora mesmo quando estavam no mesmo ambiente. Passara a esperar suas palavras, a se confortar com sua presença. Ela havia se tornado sua âncora em meio ao caos emocional que o envolvia desde a morte da esposa. Mas havia mais. Rodrigo começava a sentir algo que ia além do respeito ou da admiração. Era um afeto raro, um tipo de amor que crescia em silêncio. As noites tornaram-se diferentes. Não havia mais a rigidez de outrora. Jantares breves davam lugar a conversas longas. Caminhavam após o pôr do sol. E ainda que não houvesse toques ou declarações, havia olhares. Olhares que diziam tudo. Mas a realidade se impunha. Isadora ainda era oficialmente uma escrava. Rodrigo sabia que enquanto não rompesse esse laço jurídico, qualquer afeto entre eles seria condenado. Pela sociedade, pelas leis e talvez pela própria consciência de ambos. Foi em uma manhã de domingo que João Camargo retornou de Minas. Trazia consigo um maço de papéis cuidadosamente embrulhados em couro. Entrou na biblioteca com passos apressados e olhos sérios e falou: "Excelência, encontrei tudo." Rodrigo, com o coração acelerado, tomou os documentos em mãos. Ali estavam: a certidão de nascimento de Isadora como pessoa livre, o registro do casamento entre Antônio Pereira, seu pai, e Benedita, mulher negra livre, o batismo de Isadora na igreja de Nossa Senhora do Pilar, onde constava o status de filha legítima de pais livres e comerciantes. Mais do que isso, João descobrira que 2 homens, Jerônimo e Gaspar Silva, estavam envolvidos em processos judiciais de fraude, estelionato e sequestro. Ainda que os casos tivessem sido abafados por falta de testemunhas e o envolvimento de juízes corruptos, era mais do que Rodrigo esperava. Tinha nas mãos provas concretas de que Isadora era livre e havia sido escravizada ilegalmente. Ao compartilhar as descobertas com Isadora, ela desabou. Chorou sem contenção. Mas não era o choro de desespero, era o de libertação.
Pela primeira vez em anos, podia olhar para si mesma sem medo. Rodrigo, tocado pela emoção, apenas a observava, sentindo que algo imenso estava prestes a mudar. Não apenas na vida de Isadora, mas na dele também. No dia seguinte, deu início aos trâmites legais. Com o apoio de um advogado progressista, redigiu uma petição exigindo a restauração da liberdade plena de Isadora, apresentando os documentos de Minas como provas incontestáveis. Sabia que enfrentaria resistência, que os comerciantes e os barões do açúcar torceriam o nariz. Afinal, aceitar que uma escrava valiosa era, na verdade, uma mulher livre seria abrir um precedente perigoso. Mas Rodrigo não recuou. Usou sua influência, seu nome, sua fortuna, tudo o que pudesse para acelerar o processo. Visitou juízes, pressionou autoridades, convocou testemunhas de Minas para confirmar os fatos. Enquanto o processo seguia, a tensão crescia. Alguns boatos começaram a circular entre os criados. Diziam que a nova ama seria libertada. Outros comentavam que o duque estava apaixonado por uma negra. Rodrigo ouvia os murmúrios, mas não se importava. Seu foco era Isadora e a justiça que ela merecia. Durante esse tempo, a ligação entre eles se intensificou, mas nenhum dos dois ousava dar nome àquele sentimento. Afinal, havia ainda um abismo legal que os separava. Até que tudo mudasse oficialmente, qualquer gesto de carinho poderia ser interpretado como escândalo. Rodrigo era prudente, Isadora ainda mais. Mas por dentro, ambos sabiam. Algo profundo e transformador havia nascido ali. A liberdade de Isadora chegou numa tarde abafada, quando os muros da cidade de São Paulo pareciam reter o calor como um segredo prestes a explodir. Um envelope com o selo do tribunal chegou à propriedade de Rodrigo, carregando a resposta oficial. Isadora não era, nunca fora, uma escrava legítima. Sua condição de cativa era ilegal e, portanto, anulada. O Estado reconhecia seu direito de existir como mulher livre, restaurando seu nome e sua história. Ao ler aquelas palavras, Rodrigo sentiu o peso de meses de angústia se dissolverem. Ele havia prometido justiça, e agora ela era oficial. Isadora estava, enfim, livre. Ao tomar conhecimento da notícia, Isadora não celebrou com euforia. Ela respirou profundamente, e uma onda de emoção tomou conta do seu corpo de forma contida, mas intensa. Seus olhos marejaram, e a mão que segurava o documento tremia. Aquela simples folha de papel era o passaporte para uma vida que havia sido brutalmente arrancada. O alívio veio silencioso, como tudo que ela carregava, com elegância, sem gritar. Naquela mesma tarde, Rodrigo a chamou para uma conversa reservada. O clima era sereno, mas carregado de significado. Agora que a justiça havia sido feita, era hora de decisões. Rodrigo sabia que, como mulher livre, Isadora poderia partir, recomeçar em outro lugar, longe das dores e memórias daquela casa. Ainda assim, ofereceu-lhe todas as possibilidades: partir com recursos, permanecer como educadora bem remunerada de Clara, ou encontrar outro caminho. Isadora não hesitou muito. Com olhos firmes, deixou claro que não tinha mais raízes em Minas Gerais. Seus pais estavam mortos, sua casa fora destruída, seus documentos queimados. Mais do que isso, havia encontrado naquele lar algo que julgava ter perdido para sempre: sentido. Escolheria então ficar, mas não como cativa, nem como empregada submissa. Permaneceria como mulher livre por escolha própria, como cuidadora de Clara, e como alguém que encontrara uma forma de continuar sendo útil. Rodrigo aceitou com gratidão silenciosa. Com a liberdade reconhecida, vieram também mudanças perceptíveis. Isadora passou a usar trajes discretos, mas mais nobres. Seu quarto foi modificado. Sua presença à mesa principal começou a ser aceita, ainda que com certo desconforto por parte dos criados mais antigos. Sua posição na casa não era mais ambígua. Ela agora ocupava um lugar de respeito, embora ainda não compreendido por todos. O vínculo entre Rodrigo e Isadora também evoluiu. Não havia palavras diretas, nem gestos românticos óbvios.
Mas os olhares demoravam mais tempo. As conversas prolongavam-se pelas tardes e pelos serões. Ambos compartilhavam livros, ideias, experiências, e Clara era o elo que mantinha tudo entrelaçado. A menina sorria mais, aprendia com rapidez e demonstrava um apego cada vez maior à mulher que agora chamava de minha professora. Com o passar das semanas, o vínculo emocional entre Isadora e Clara cresceu como raízes finas que se agarram firmemente à terra. A menina, antes arredia, agora buscava a companhia de Isadora com naturalidade. E certa tarde, ao desenhar uma cena doméstica, Clara rabiscou 3 figuras de mãos dadas. Ela no meio, ao lado de Rodrigo e de Isadora. Ao mostrar o desenho ao pai, disse que era sua família. Aquela imagem simples revelou algo que já pulsava em silêncio. Isadora era, para Clara, uma mãe. Aquela constatação mexeu com Rodrigo. Ao ver a naturalidade com que a filha enxergava Isadora naquele lugar simbólico, entendeu que o papel dela na casa havia ultrapassado qualquer definição funcional. Isadora não era apenas uma cuidadora ou uma tutora. Ela era o coração da casa. Nas noites que se seguiram, Rodrigo passava mais tempo observando do que falando. Percebia os gestos sutis de Isadora, como ela preparava as roupas de Clara com cuidado, como ajustava os livros na estante da sala de estudos, como mantinha o jardim florido, como cuidava dos criados sem autoritarismo, mas com firmeza. Havia nela uma autoridade natural, uma nobreza que não vinha de sangue, mas de caráter. Foi então que, pela primeira vez, Rodrigo começou a admitir para si mesmo que sentia algo diferente. Não era apenas respeito, não era apenas admiração, era amor. Um amor construído silenciosamente, dia após dia, alimentado por gestos pequenos e por uma convivência que revelava afinidades inesperadas. A rotina da casa havia se transformado. Isadora ocupava agora uma posição que não podia mais ser ignorada por ninguém. Até os vizinhos começaram a comentar. Havia quem dissesse que Rodrigo perdera o juízo ao permitir tamanha aproximação com uma ex-escrava. Outros, mais discretos, viam nela uma mulher de valor incomum. O próprio Rodrigo, antes sensível às expectativas sociais, agora se via menos preocupado com o julgamento alheio. Num jantar reservado, Clara perguntou, com a espontaneidade de uma criança, por que Isadora não mora conosco na parte de cima da casa, já que é da nossa família? Rodrigo nada respondeu na hora, mas a pergunta ecoou durante dias. A verdade era que, emocionalmente, Isadora já fazia parte daquela família. Faltava apenas que isso fosse reconhecido pelo mundo externo e por eles próprios. Rodrigo começou a considerar possibilidades que jamais havia imaginado. Perguntava-se se era possível, em pleno Brasil Império, desafiar as convenções sociais a ponto de unir-se, oficialmente, a uma mulher como Isadora. As respostas ainda não estavam claras, mas a certeza do que sentia tornava-se impossível de ignorar. A decisão que mudaria suas vidas começava a amadurecer, não como impulso, mas como uma escolha pensada, sólida, baseada em admiração mútua, respeito profundo e, sobretudo, amor. A antiga estrutura da casa havia sido abalada, e em seu lugar começava a nascer algo novo, algo mais forte. Se essa transformação emocional tocou você, não deixe de curtir este vídeo e comentar aqui embaixo. Você acredita que laços verdadeiros podem nascer nos contextos mais improváveis? E claro, inscreva-se no canal para continuar acompanhando essa história intensa e inesquecível. O silêncio entre eles já não era vazio. Ao contrário, estava carregado de tudo que ainda não havia sido dito. Rodrigo e Isadora seguiam convivendo na mesma casa, nos mesmos corredores, compartilhando os mesmos afetos, mas sem nomear o que crescia entre eles com a força de algo inevitável. Era uma dança sutil, feita de olhares que demoravam demais, de sorrisos que hesitavam, de presenças que se buscavam sem precisar de pretexto. As tardes passadas no jardim, enquanto Clara aprendia as primeiras frases em francês, tornaram-se rituais. Rodrigo fingia estar apenas de passagem,
mas permanecia próximo, ouvindo as lições e observando Isadora. Admirava a delicadeza de seus gestos, o cuidado com que ensinava, a firmeza tranquila de sua postura. Era um tipo de amor que não gritava, apenas existia, denso e inevitável. A pressão da sociedade, porém, não tardou a aparecer. Amigos próximos começaram a se afastar. Convites para reuniões da elite paulistana pararam de chegar. Havia rumores, sussurros em jantares, olhares enviesados nas ruas, cartas anônimas com advertências veladas. Um duque, viúvo respeitado, se rebaixando ao ponto de manter uma ex-escrava dentro de casa. O escândalo parecia iminente. Rodrigo, que antes se preocupava com reputação, começou a sentir repulsa pelas máscaras da nobreza. Via com clareza o contraste entre a hipocrisia de seus pares e a honestidade plena de Isadora. A mulher que havia enfrentado o sequestro, a perda, a escravidão forjada e ainda assim mantinha a dignidade, a doçura, a inteligência viva. Comparada a ela, toda a elite que o cercava parecia oca. A decisão que se desenhava em seu íntimo, finalmente, encontrou forma. Ele a queria como esposa. Não por impulso, mas por reconhecimento. Não por gratidão, mas por amor verdadeiro. Sabia que o casamento seria um terremoto social, mas também sabia que sem ela, sua vida perderia cor. Isadora, por sua vez, pressentia o que se aproximava. Ela percebia a mudança nos olhos de Rodrigo, a hesitação que antecede algo grande. Sentia-se dividida entre o desejo e o medo. Ser amada por aquele homem era mais do que ousar a sonhar, mas se tornar sua esposa, carregar o título de duquesa após ser vista por todos como propriedade, seria viver sob o crivo impiedoso de uma sociedade que não perdoava desvio algum da norma. Mesmo assim, não fugiu. Manteve-se firme, como fizera diante de tantas outras tempestades. E foi numa dessas noites, enquanto Clara dormia no quarto ao lado e a casa repousava em silêncio, que Rodrigo a procurou no jardim. Mas não para uma conversa superficial. Ele veio decidido, com os olhos firmes e a alma exposta. O pedido de casamento não veio como súplica, mas como promessa. Uma promessa de enfrentar o mundo ao lado dela, de proteger, de honrar, de construir algo verdadeiro, mesmo que o mundo os virasse as costas. A resposta de Isadora não foi imediata. Ela caminhou lentamente entre as roseiras, pensativa. Sabia que um sim mudaria tudo, não apenas para ela, mas para Clara, para Rodrigo, para o legado daquela família. Mas no fundo do coração, já havia escolhido. E quando disse que aceitaria, o fez com a serenidade de quem entende que o amor verdadeiro não é ausência de dor, mas presença de coragem. A cerimônia foi discreta, como exigia o momento. Apenas Clara, os criados mais antigos e um padre que entendia que há amores que desafiam até mesmo as normas do altar. Quando Isadora adentrou a pequena capela da propriedade, usando um vestido simples de linho branco e um véu bordado por ela mesma, Rodrigo teve certeza. Estava diante da mulher mais forte e mais bela que já conhecera. Após a união, a sociedade reagiu como se esperava, com repulsa, escândalo e escárnio. Famílias poderosas cortaram laços. Clubes e associações sociais cancelaram a filiação de Rodrigo. As conversas nas ruas eram cortantes, como lâminas. Mas nada disso abalou o casal. No seio da rejeição social, construíram um lar de afetos verdadeiros, onde Clara cresceu cercada de amor, respeito e ensino. Com o tempo, novas alianças surgiram. Intelectuais abolicionistas, professores, escritores, médicos progressistas passaram a visitar a casa. O casal passou a ser símbolo de coragem. Isadora, agora duquesa de Albuquerque e Melo, transformou-se numa figura admirada por muitos. Uma mulher culta, articulada, uma mãe dedicada, uma educadora incansável. A casa, que antes fora palco de convenções frias, agora fervilhava com ideias novas. Isadora e Rodrigo abriram escolas noturnas para ex-escravizados, promoveram campanhas de alfabetização e ofereceram apoio jurídico a casos semelhantes ao de Isadora.
Usaram o poder que ainda possuíam para ajudar a romper as correntes que ainda prendiam tantos. Isadora passou a ser procurada por mulheres jovens que queriam aprender, por mães que buscavam esperança, por homens que não sabiam que poderiam amar além das fronteiras impostas. Rodrigo a observava com orgulho silencioso. A mulher que ele havia salvado, na verdade, o estava salvando todos os dias, de uma vida vazia, de um título sem propósito, de uma existência sem alma. A sociedade aos poucos teve que engolir o orgulho. Não podiam ignorar os frutos daquela união. Clara, crescendo forte, instruída, com pensamento crítico e coração aberto, era o maior símbolo do que o amor verdadeiro podia gerar. Uma família improvável, que contrariava tudo, e por isso mesmo, iluminava outros caminhos possíveis. Ao final de um jantar, Clara, com seus olhos ainda infantis, mas já perspicazes, perguntou se um dia poderia amar alguém como seus pais se amavam. Rodrigo respondeu apenas com um sorriso. Isadora, com um abraço apertado. A herança que eles deixariam para a filha não era feita de bens ou brasões, mas de coragem, justiça e amor real. 5 anos se passaram desde a cerimônia discreta na capela da propriedade. A história de Rodrigo e Isadora, antes sussurrada pelos cantos da elite como escândalo, havia ganhado contornos de lenda, não porque a sociedade tivesse aceitado com facilidade, mas porque, contra todas as previsões, eles floresceram. Clara, agora com 8 anos, era uma menina viva, inteligente e apaixonada por livros. Lia fluentemente em português e francês, e sua curiosidade insaciável lembrava constantemente a Rodrigo quem fora responsável por moldar aquela mente brilhante. Isadora, com paciência e dedicação, havia cultivado mais que a leitura. Plantara valores, consciência e sensibilidade naquela criança, que um dia herdaria não só um título, mas também uma visão de mundo transformadora. A casa, antes silenciosa e rígida, agora era viva. Cheirava a papel novo, café fresco e terra molhada dos jardins cuidados a 4 mãos. Rodrigo e Isadora, mesmo entre olhares ainda desconfiados da sociedade, haviam construído uma rotina marcada pelo respeito, pelo companheirismo e pelo amor. Um amor que não se alimentava de gestos públicos, mas de escolhas silenciosas feitas todos os dias, como sentar juntos à mesa com Clara, como caminhar lado a lado após o pôr do sol, como partilhar livros, causas, planos. A propriedade agora abrigava uma pequena escola noturna que funcionava nos antigos galpões reformados. Lá, homens e mulheres libertos, ainda feridos por anos de servidão, aprendiam a ler, escrever e, mais do que isso, a sonhar. Isadora era a alma do projeto. Seus olhos brilhavam quando via alguém escrever o próprio nome pela primeira vez. Rodrigo, ao seu lado, usava sua influência para garantir apoio, financiamento, segurança. Mas nem todos viam aquilo com bons olhos. Setores conservadores começaram a pressionar. Denúncias anônimas chegaram às autoridades imperiais. Alegavam que Rodrigo estava promovendo reuniões perigosas, fomentando ideias abolicionistas radicais, usando sua posição de nobreza para proteger uma mulher que jamais deveria ter saído da senzala. O risco era real. A escola poderia ser fechada. Rodrigo, processado. Isadora, mais uma vez ameaçada de ser reduzida à condição de invisível. Foi neste momento de tensão que uma visita inesperada trouxe novo alento. Um velho amigo de infância de Rodrigo, agora deputado em ascensão no Parlamento Imperial, veio passar alguns dias na propriedade. Chamava-se Tomás da Gama e era conhecido por suas ideias reformistas. Ao ver o trabalho de Isadora, a transformação de Clara e o espírito renovado de Rodrigo, decidiu usar sua influência para protegê-los. Tomás não apenas levou a história do casal até os corredores do poder. Ele fez dela exemplo em discursos inflamados pela causa da abolição. E assim, o nome de Isadora começou a ser citado em rodas de intelectuais, em jornais do Rio de Janeiro, em panfletos distribuídos clandestinamente nas ruas de Salvador. Não mais como escândalo, mas como símbolo de resistência e esperança.
A notoriedade atraiu aliados e, claro, mais inimigos. Um grupo de senhores de engenho organizou uma tentativa de fechar a escola à força. Chegaram com armas, exigindo o fim das atividades. Rodrigo os recebeu pessoalmente de pé, com o uniforme de gala que já não usava há anos, mas que agora servia como armadura simbólica. Declarou que defenderia cada aluno com sua própria vida. E ao lado dele, sem medo, estava Isadora. Não como protegida, mas como igual. A notícia da tentativa de invasão se espalhou. Houve revolta, protestos, e pela primeira vez, o Império foi forçado a reconhecer que algo estava mudando. Aquela pequena escola noturna, num canto da aristocracia paulista, tornara-se semente de transformação. Clara, que tudo observava com seus olhos de criança atenta, aprendeu que coragem também se ensina, com atitudes, não palavras. Nos meses seguintes, Rodrigo e Isadora foram convidados a participar de congressos educacionais, conferências e encontros abolicionistas. Sempre iam juntos. Ele, com sua autoridade e fala firme. Ela, com a serenidade de quem já conheceu o fundo do poço e se recusava a voltar. Juntos, eram o equilíbrio perfeito entre poder e empatia. Durante uma dessas viagens, ao atravessarem o cais do Porto de Santos, Clara segurou firme a mão de Isadora e perguntou baixinho se um dia poderia ser como ela. Não como duquesa, mas como mulher que muda o mundo. Isadora apenas sorriu, porque sabia que naquele momento, sem que a menina percebesse, já havia começado a ser. No entanto, toda mudança cobra seu preço. Rodrigo, ao desafiar tantas convenções, tornara-se alvo constante. E foi numa tarde abafada, quando voltava sozinho de uma reunião política, que sofreu um atentado. 3 homens o cercaram em uma viela próxima ao centro, armados e encapuzados. Exigiram que ele renunciasse publicamente à escola, que expulsasse Isadora, que voltasse a se comportar como um nobre deveria. Rodrigo respondeu apenas com um olhar. O som seco do disparo ecoou entre as paredes da cidade velha. Ele sobreviveu, mas a bala alojada perto da costela o deixaria com dores constantes para o resto da vida. O atentado não o silenciou. Ao contrário, fortaleceu sua determinação. Declarou em carta pública que não recuaria, que se tentavam matá-lo por educar, era sinal de que estavam com medo do saber, e que nenhum medo seria maior que o amor que o movia. Por Isadora, por Clara, por todos os que ainda viviam sob grilhões invisíveis. A carta viralizou nos jornais da época. Foi lida em cafés, comentada em salões, debatida em universidades. A imagem de um duque ferido por lutar ao lado da mulher que amava e pelos ideais de liberdade tornava-se símbolo do novo Brasil que começava a surgir. Ainda lento, ainda tímido, mas inevitável. Na casa onde tudo começara, o jardim continuava florido. Clara, agora mais madura, cuidava das roseiras com o mesmo esmero que antes era tarefa de Isadora. Rodrigo lia para elas à sombra de uma mangueira antiga. Isadora, entre anotações e novos planos de aula, sempre parava para admirar a cena. Sua família, conquistada com suor, coragem e fé. Eles sabiam que ainda haveria lutas, mas também sabiam que estavam prontos. O tempo, sempre imparcial, seguiu seu curso com constância implacável. Mas naquela casa nos arredores de São Paulo, o passar dos anos era tecido com propósito. A vida de Rodrigo, Isadora e Clara se entrelaçava em uma tapeçaria que desafiava as cores esmaecidas de uma sociedade ainda presa ao passado. Após o atentado, Rodrigo passou a caminhar com mais dificuldade, mas seu espírito jamais demonstrou fraqueza. A cada dia de dor física, redobrava sua presença nas aulas da escola noturna. A cada olhar desconfiado recebido na cidade, fortalecia sua convicção de que era justamente ali, onde antes reinava o silêncio da injustiça, que floresceria a esperança de um novo império, mais justo, mais humano. Isadora tornara-se uma figura lendária entre os libertos e seus descendentes. Professora, conselheira, ponte entre mundos.
Mas dentro de casa, continuava sendo o coração pulsante da família. Clara agora tinha 12 anos, e seus interesses ultrapassavam a literatura e a geografia. Passava horas discutindo política com o pai, e se perdia nas conversas noturnas com a mãe sobre a importância da liberdade, em todas as formas que ela pudesse existir. A propriedade havia se transformado. Os antigos galpões da escola haviam dado lugar a um pequeno centro educacional com 3 salas, uma biblioteca e uma modesta tipografia, onde jornais e folhetos com ideias libertárias e femininas ganhavam forma. Isadora cuidava de tudo com a meticulosidade de uma mulher que sabia o valor de cada letra impressa. Rodrigo, mesmo com as dores, fazia questão de revisar os textos, assinar os editoriais mais contundentes e financiar a impressão de novos exemplares que eram distribuídos discretamente por outras cidades do Império. Na primavera daquele ano, o imperador Dom Pedro II, já velho e pressionado por um clima de mudanças, recebeu em mãos um dos jornais saídos da casa dos Albuquerque e Melo. Era um artigo assinado por Isadora, que não usava pseudônimos. Nele, falava sobre a educação como direito, a liberdade como dever e o amor como força capaz de refundar uma nação. Palavras que, apesar de escritas por uma ex-escrava, atravessaram salões e canetas, provocando debates entre ministros e magistrados. Mas nem todos estavam dispostos a permitir que aquela mulher fosse ouvida. A pressão contra a família aumentou. Boatos voltaram a circular. Diziam que Rodrigo perderia seu título, que a coroa tomaria a propriedade, que Clara seria enviada a um internato europeu para ser descontaminada das ideias perigosas que Isadora lhes incutia. A ameaça que antes vinha de baixo, dos conservadores locais, agora vinha de cima. Numa noite abafada, uma comitiva oficial chegou à mansão. Um homem de cartola e farda azul marinho apresentou-se como enviado do gabinete imperial. Trazia um aviso: ou encerravam as atividades da escola e da tipografia, ou enfrentariam consequências legais sérias. Rodrigo escutou tudo em silêncio. Assinaria qualquer papel, responderia por qualquer acusação, mas pediu apenas que deixassem sua família em paz. O oficial recusou-se a prometer isso, e foi quando Isadora interveio. Com voz firme, relatou toda a sua história, da liberdade roubada ao sequestro, dos anos em cativeiro à restituição formal de sua condição. E por fim, contou que nunca havia sido apenas uma esposa, ou mãe, ou professora, mas sim uma cidadã que, mesmo sem ser reconhecida como tal, lutava por um país que acolhesse a todos, e não apenas aos que nasceram do lado certo da história. A dignidade em sua fala foi tanta que o oficial, ao final, apenas assentiu e partiu sem formalizar sanção alguma. Mais tarde, descobririam que ele havia sido criado por uma mulher negra livre, que o alfabetizara em segredo, assim como Isadora fazia com Clara anos antes. Meses depois, em um ato inédito, a princesa Isabel, influenciada por intelectuais próximos à família de Rodrigo, enviou uma carta reconhecendo a importância do trabalho realizado na propriedade. Na carta, não houve menção direta a Isadora, mas nas entrelinhas ficou claro: as mudanças estavam por vir. O império agonizava, mas, paradoxalmente, tornava-se palco para os últimos lampejos de coragem antes da República. E foi nesse cenário que, numa manhã fresca, Clara recebeu de presente uma pequena chave de bronze. Isadora e Rodrigo a conduziram até o antigo quarto da governanta, agora reformado e convertido em biblioteca particular. Cada livro ali havia sido escolhido por Isadora, catalogado por Rodrigo e lido em voz alta durante anos para Clara. Agora, aquele espaço seria oficialmente dela. Não como herdeira de um duque, mas como herdeira de uma ideia. A ideia de que amor, quando se junta à justiça, pode vencer qualquer império. Nos anos seguintes, a família tornou-se referência. Outros aristocratas reformistas se espelharam neles. Jovens mulheres buscavam Isadora para aprender mais que letras.
aprendiam coragem. Homens brancos, anticéticos, passaram a respeitar Rodrigo não apenas como nobre, mas como homem de princípios. A escola cresceu, expandiu-se para além da cidade. Clara, aos 17 anos, tornou-se sua principal mentora. Rodrigo, já mais frágil, observava de longe, orgulhoso. Isadora, agora chamada de a educadora do Império, recebeu homenagens, mas sempre recusava condecorações formais. Dizia que as medalhas mais valiosas eram os olhos dos alunos brilhando ao decifrarem uma frase pela primeira vez. E assim, a história que começou com a compra de uma mulher tornou-se a história de um país começando a se libertar de si mesmo. A história de Rodrigo e Isadora não foi apenas uma jornada de amor improvável no coração do Brasil Império. Foi o testemunho de que, mesmo nas estruturas mais rígidas e injustas, ainda é possível semear transformação, com coragem, dignidade e afeto. Eles desafiaram um sistema que não estava pronto para suas escolhas, mas escolheram, mesmo assim. Isadora, que começou como uma compra, tornou-se a alma de uma família. Rodrigo, que buscava apenas uma solução prática, encontrou o verdadeiro sentido do amor. E Clara, a criança órfã e inconsolável, cresceu sob as asas de dois corações que ousaram amar acima das convenções. Que essa história viva em nós como lembrança de que o amor, quando guiado pela justiça, é a revolução mais poderosa que existe.